Se você está começando como líder, assumindo seu primeiro cargo de liderança, eu sei que isso pode gerar um certo frio na barriga, de querer acertar, de querer começar com o pé direito. E é para você que eu estou fazendo esse vídeo com os 4 erros do líder iniciante. Eu vou te passar tanto o que você não deve fazer, porque pode acabar prejudicando ali os seus resultados, prejudicando essa sua liderança, como o que você deve fazer, o que vai te fazer conquistar essa equipe e também atingir os melhores resultados a partir disso. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Jéssica e aqui a gente fala sobre gestão estratégica e liderança. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum vídeo que a gente solta toda semana aqui. Então, bora lá para esses erros que eu vejo muitos líderes de primeira viagem cometendo e eu quero que você não cometa eles, porque isso pode fazer com que prejudique o seu processo de liderança, pode ser que isso te afaste do time. O primeiro erro é quando você quer impor a sua verdade, você quer chegar já impondo que você é o líder, que você é o chefe e que as coisas vão acontecer do seu jeito. Quando você se coloca nessa posição de querer impor a sua verdade, você mostra para o seu time que você não está aberto a aprender, que você não tem humildade para também aprender com eles. E isso vai fazer com que você afaste eles em vez de aproximar. Talvez o seu intuito em chegar impondo a sua verdade seja de conquistar essa confiança, mas isso só vai fazer o processo contrário, vai fazer com que eles não confiem em você, porque você vai estar querendo impor algo que talvez eles não acreditam. Então, em vez de você querer chegar impondo a sua verdade, impondo o que você quer fazer, milhares de mudanças no setor, se coloca numa posição de aprendiz, se coloca numa posição de que você está aberto a aprender com eles. E não confunda com uma posição de fraqueza. Quando você fala que você também tem vulnerabilidades, que você também está aberto a aprender, isso não te coloca numa posição de fraco perante o time. Dessa forma, na verdade, você vai estar aproximando eles de você, porque eles vão estar mais abertos a te falarem quando tem alguma coisa de errado, serem mais transparentes contigo. Então, esse é o primeiro erro, tá? Não queira chegar impondo as coisas. Primeiro, avalie o contexto, avalie a equipe, avalie como é que estão as coisas lá dentro e aí sim você vai começar a fazer o trabalho ali de liderança dentro daquele setor. O segundo erro é não ouvir. Isso está bem atrelado com o primeiro erro, na verdade, porque quando você quer chegar impondo as coisas, isso te coloca numa posição de quem fala e não de quem ouve. Você precisa, na verdade, ouvir a sua equipe. A primeira coisa quando você chega na empresa é ouvir. Inclusive é uma coisa que eu recomendo nos meus vídeos, eu falei disso num vídeo do Fala Líder, que é um quadro em que eu trago aqui uma problemática, eu trago aqui uma situação real e aí eu respondo essa dúvida. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, tá? E eu falei exatamente sobre isso. Eu falei sobre a importância de você falar individualmente com cada um nas primeiras semanas que você chegar no cargo. Chame individualmente para você conversar com essas pessoas, para que você escute elas. Escute o que precisa melhorar naquele setor, como é que era a liderança de antes, era uma liderança boa, não era, o que as pessoas acharam de bom, o que elas acharam de ruim, o que essas pessoas que conhecem ali de fato aquele setor têm a dizer sobre aquilo, têm a dizer sobre o que precisa melhorar. Você vai ver que muitas das soluções dos problemas, na verdade, vão partir da equipe. E não necessariamente você, como líder, precisa ter todas as respostas. Você, o seu papel é muito mais direcionar as pessoas, a solução vai vir delas. Então não comece esse seu primeiro cargo de liderança não escutando as pessoas. E eu posso falar isso porque eu já cometi esse erro. No primeiro cargo de liderança que eu tive, eu estava liderando uma equipe de 10, 11 pessoas. Na verdade, eram 10, 11 homens mais velhos que eu e que na hora, para impor respeito, eu não sei por que naquele momento que eu pensei que seria muito melhor se eu falasse mais e se eu ouvisse menos. E isso foi uma das coisas que me fez errar na minha primeira liderança. E é uma das coisas que eu aprendi na prática. E quando eu comecei a perceber que aquele comportamento estava errado, e eu comecei a mudar, eu percebi que eu conquistei muito mais a equipe através da escuta
do que através da minha fala. O terceiro erro é querer ser amigão de todo mundo, é você querer ser aquele líder popular. E eu sei que talvez isso seja algo bem comum ali no seu primeiro cargo de liderança, porque você pensa, nossa, não sei muito bem como cobrar, talvez se eles forem meus amigos, eles vão conseguir fazer as coisas que eu peço da melhor maneira. Mas o papel do líder não é ser amigo de todo mundo. Você não tá ali para agradar as pessoas. Você tá ali para gerar um certo resultado através daquela equipe. E entenda, quando eu falo que você não tá aí para agradar todo mundo, não significa que você precisa chegar batendo na mesa, sendo rude, sendo grosso. Não. Na verdade, você pode ser gentil, mas focando no resultado, levando aquela equipe para o resultado que a empresa precisa. Uma coisa que eu aprendi com alguns líderes que fizeram parte da minha história é que quando a gente consegue construir com a nossa equipe um modelo que, da porta para dentro, a gente vai estar cobrando, a gente vai estar sendo rígido, mas que da porta para fora, a gente vai estar, de certa forma, protegendo essa equipe, é aí que a gente consegue a maior parte dos resultados dessa equipe. Porque eles vão sentir que você está no comando, que não tem problema eles serem cobrados por você, porque você vai estar cuidando deles. Você vai estar protegendo, de certa forma, essa equipe e dando os melhores recursos. A partir do momento que você consegue construir esse modelo com a sua equipe, é quando eles mais vão te dar resultado. Porque eles vão sentir que você está no comando, que não tem problema você cobrar eles, porque ao mesmo tempo você está dando recursos, você está protegendo de certa forma essa equipe. E não é protegendo que vale tudo, não, mas que você está, na verdade, cuidando, você está dando recursos, eles vão se sentir melhores e vão se sentir na responsabilidade de entregar o que precisa ser entregue. Toma cuidado para não querer agradar a todo mundo, para não querer ser amigão de todo mundo no seu primeiro cargo de liderança. Você precisa pensar que um líder é como se fosse um pai, uma mãe. Um pai e uma mãe vão proteger a criança quando necessário, mas também eles têm um outro lado ali, um outro papel, que é de educar. E essa educação nem sempre vai ser fácil, vai ser simples. Eles vão precisar ser duros em algum momento, dizer não em algum momento, mas ao mesmo tempo eles vão estar protegendo. É isso que você precisa tentar criar com a sua equipe. E agora vamos para o nosso quarto erro, que eu acho que é o mais comum. Na verdade, eu acho que são raras as pessoas que acertam isso aqui, que é não buscar o que é esperado de você e o que é esperado do setor enquanto você estiver lá como líder. O que acontece? Você entra no setor, aí você, beleza, pode receber metas, indicadores, mas talvez o seu líder, né, seja gerente, seja diretor, enfim, o seu líder não falou para você exatamente o que você deve entregar, o que ele espera de você. Você precisa ir atrás dessa informação. Então procure o seu gerente, o seu diretor, quem estiver acima de você, procure essa pessoa e tente entender o que é esperado de você em relação a comportamento, ao seu comportamento como líder, o que é esperado em relação ao seu resultado, o que você precisa entregar dentro daquele setor, dentro daquela área. E a partir disso, você vai conseguir construir e direcionar muito mais para aquele resultado que é esperado. Se você não tiver claro o que você precisa entregar enquanto você estiver dentro daquele cargo, você vai estar ali deixando as coisas do jeito que dá, levando do jeito que dá, mas e aí? Você está no caminho certo? Você não está no caminho certo? Quando você tem essa clareza, você consegue tanto construir um planejamento melhor para o setor, como direcionar suas ações para aquela direção. E não espere receber essas informações de mão beijada. Vai atrás do que é esperado de você, do que é esperado do setor. E aí sim você vai montar o seu planejamento em cima disso. Eu espero muito que você não cometa esses erros, que você consiga conquistar os melhores resultados nesse seu primeiro cargo de liderança. Mas também não seja tão duro com você mesmo. O mais importante de tudo é que você consiga aprender com os próprios erros. É normal que você vai errando e vai acertando, algumas coisas você vai errar. E o mais importante é que você aprenda com esses erros e aí sim, melhore constantemente. Antes de você sair aqui desse vídeo, calma, eu tenho uma dica final.
Quando você estiver conversando individualmente com cada um da sua equipe, ou também pode fazer isso em grupo, é legal você listar tanto o que você tem de bom dentro daquele setor, na visão da equipe, como o que precisa ser melhorado. E aí você vai juntar essa informação, que é a visão da equipe, você vai juntar com o que os seus diretores, os seus superiores falaram do que é esperado de você e do que é esperado do seu setor. Quando você consegue ter essas duas visões, você vai conseguir dar um direcionamento muito melhor para o setor. Você vai conseguir ser muito mais estratégico nisso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e não esquece de curtir, porque assim eu consigo saber que tipo de conteúdo faz mais sentido trazer aqui para o canal. Me segue também lá no Instagram, @jessica.antonioli, que todo dia eu falo sobre liderança, eu dou exemplos práticos e aí pode ser bem interessante para você. Um beijo e até mais!